Olá amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre o manejo inicial da cultura da cebola, abordando aspectos relacionados ao estabelecimento das plantas, a adubação nitrogenada e o uso de herbicidas. Mas se você ainda não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva, deixe o seu like na confiança que o vídeo será excelente e após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Há poucos dias eu estive aqui nessa área e eu falei sobre a semeadura da cebola, falando sobre aspectos do solo, da operação e da regulagem do maquinário. Aspectos aí fundamentais para você estabelecer bem a lavoura. Então o primeiro passo dos cuidados iniciais, na verdade, foi lá na semeadura. Fazer uma semeadura com boa qualidade. Isso é fundamental nas fases iniciais, na verdade em todas as etapas do ciclo da cultura. Você pode ter coisas boas e coisas ruins advindas lá do momento da semeadura. Nessa fase inicial, você tem que ter alguns cuidados típicos dela. Tá? Eu vou virar a câmera aqui para a gente falar sobre alguns desses cuidados. Aqui nessa área onde nós temos experimentos, hoje vocês estão vendo já a bandeirinha, a gente estava semeando as áreas uns dias para trás. Aqui a gente vai ter ensaio de herbicidas, experimentos também com fungicidas, tá? Produtos para manejo de bactéria e outros. Então, um aspecto importante até chegar a essa fase. Então essa fase aqui, tá aquela fase aí que o produtor, que nós chamamos de chicote, que nada mais é do que a folha cotiledonar da cebola. Cuidado muito importante que a gente tem que ter aqui nessa fase é com irrigação. Irrigações frequentes, pequenas lâminas, mas frequentes. Tá? Para sempre deixar a superfície do solo úmida, permitindo uma hidratação homogênea das sementes e que as plantas de cebola germinem todas ao mesmo tempo. Vou pegar aqui nesse trecho para vocês verificarem que as plantas têm um tamanho muito aproximado. Isso aqui advém de que esse tamanho aproximado que vocês estão vendo aqui? Vigor da semente. Sementes vigorosas tendem a germinar como está aqui, olha para vocês verem, tudo muito padrão. Com o processo de preparo de solo, imagine se você tem, por exemplo, torrões, agregados maiores, principalmente em cima da semente. Uniformidade da irrigação, né? Então irrigação uniforme, semente boa. Deposição da semente em profundidade uniforme, isso é fundamental. Para que a cebola chegue toda aqui uniforme nessa fase. E por que essa uniformidade, que tem muito a ver com vigor de semente, com profundidade de semeadura e manejo da água, é muito importante? Porque vocês vejam aqui que a cebola está vindo maravilhosa, mas olha aqui, ó, o que está vindo junto? Ó? Planta daninha, aí ele aí, ó, pé de galinha, ali ó, uma planta ali, aquele roxinho ali, uma planta de caruru, tá? Aqui mais caruru. Então a gente tem aqui, eu estou visualizando aqui, caruru e o capim pé de galinha. Então, se as plantas estiverem desuniformes, no momento em que a gente vai fazer os herbicidas pós-emergentes, aquelas plantas menores acabam tendo uma fitotoxidez acima do desejável e você começa a atrasar o herbicida. E quando você atrasa o herbicida, você pode ter mato competição ou necessidade de fazer controle manual do mato, com incremento aí dos custos de produção. Agora, chegou aqui no estágio de chicote, né? Planta germinou, tá tudo certo aqui, tudo bem estabelecido. Aí vem outra dica de manejo importante aqui dos cuidados iniciais, que é o constante monitoramento de pragas de solo. No nosso caso aqui, lá no canteiro, a gente já fez a aplicação de inseticidas, visando o manejo, por exemplo, de algumas larvas da raiz, alfinete, tá? Dentre outras lagartas, e tá monitorando todos os dias. Especialmente aqui no nosso caso, a gente faz muito uso de planta de cobertura. Se tiver lagarta ali na planta de cobertura que não foi bem manejada, a gente tem que estar redobrando o cuidado aqui. É claro que você segue aqui o Horta Online e aqui a gente fala que você precisa de fazer o monitoramento das pragas nas plantas de cobertura, para que elas não te causem problemas, né, aí no dia a dia.
Dito isso, né, então você tem que monitorar a praga. Outra questão que você tem que monitorar com muito cuidado, doenças, tá? Monitorar as doenças aí que pode ter, especialmente aquelas relacionadas com tombamento. A gente pode ter ocorrências de pitium, pode ter ocorrências de risoctônia e ainda pode ter ocorrências de fusário nessa fase inicial, causando aí tombamento de planta, mas principalmente pitium e risoctônia. Então é importante, especialmente se você tiver com elevadas temperaturas, tá fazendo a aplicação de fungicidas específicos para esses patógenos nesta fase inicial, tá? Garantindo então bom estabelecimento e manutenção dessas plantas aqui. Essas plantas agora, em mais 2, 3 dias, a gente está num período aqui com boas temperaturas, a maioria dessas plantas vão estar emitindo a primeira folha verdadeira. E aqui é o momento oportuno, entre o chicote e a primeira folha verdadeira, para você já fazer adubação nitrogenada. Especialmente se você tem cebola em condições de dias mais longos e quentes. A gente ainda está com um dia muito longo e quente, temperaturas muito altas. A cebola define grande parte do número de folhas nessa fase inicial. E caso você não tenha bom suprimento de nitrogênio, o que vai acontecer? Essa planta acaba completando a soma de calor necessária para que ela atinja a fase de bulbificação, especialmente porque o dia longo ele induz bulbificação, e com isso você vai ter aí uma planta que vai bulbificar com poucas folhas, formando um bulbo miúdo, cujo valor comercial é menor. Então nessa fase inicial vamos cuidar dos insetos de solo, dos tombamentos, a uniformidade de planta para que eu consiga aplicar herbicida o mais cedo possível. Plantas mais novas, quando você aplica o herbicida também com a planta daninha jovem, você consegue um melhor desempenho de eficácia do produto com doses baixas, afetando menos a cebola, e fazer adubação nitrogenada cedo, para você melhorar o desenvolvimento da cultura. Algumas práticas, né, que a gente está em avaliação aqui nas nossas pesquisas e para trabalhar com nossos clientes da assessoria Passer, incluem, por exemplo, o uso de pré-emergentes em cebola, coisa que é muito pouco utilizada no Brasil e que é uma aplicação com muitos detalhes técnicos, mas que quando bem ajustado, tá, pode ser muito importante. Eu dou até exemplo aqui, ó, essa parcela experimental, ela foi feita o uso de pré-emergente, tá? Então a gente vê nela que ela tem planta daninha, tá? Mas olha o nível assim, bem pequeno. Eu vou passar perto aqui para vocês verem que o nível de planta daninha dela é menor. Já pode observar essa outra parcela aqui, ó, mais de perto. Você já vai começar a ver que a incidência de plantas daninhas aqui está maior, tá? Então, andando aqui na área, eu já percebo linhas que tem mais, parcelas com mais limpas, outras mais sujas. E veja que o estande da cebola aqui está bom. Então é o que a gente quer, né? Menos planta daninha e mais cebola. Então nessa fase inicial a gente consegue, se a gente acertar um pré-emergente, que é protelar a aplicação do pós-emergente, minimizando os riscos de fitotoxidez. Garantir lavoura limpa, garantir bom desenvolvimento inicial. E diz que um dos pontos importantes é já nessas fases iniciais iniciar a adubação nitrogenada, especialmente se o dia é longo e dias quentes. Aí você deve estar se perguntando nessa altura do campeonato, mas por que aplicar tão cedo o nitrogênio com a cebola tão nova como está, com tão pouca área foliar? Inclusive, se você pegar curvas de absorção para diversas variedades que o Passer fez para vocês, vocês vão ver que o acúmulo de nitrogênio é baixo. Mas é baixo, gente, nessa fase inicial, mas ele tem uma implicação fisiológica muito importante, porque a implicação fisiológica é a emissão de novas folhas, ritmo de emissão de folhas. Agora, por que a dose é alta, apesar da extração ser baixa nessa fase inicial? Viu que a folha da cebola está desse tamanhozinho? Muito pequena. Como a área foliar é pequena, a capacidade da planta de arrastar uma massa de água no solo e suprir nitrogênio para a parte aérea também é pequena. Então a gente precisa de adubar agora para garantir uma concentração bem alta
para que, mesmo com pouca superfície transpirante da folha da cebola, ainda chegue altas quantidades de nitrogênio nas folhas, o que é necessário para a planta entender assim, olha, é hora de eu vegetar, não hora de eu bulbificar. E aí sim ela acumular o número de folhas necessário. Você também pode ver, conferir em outros vídeos do canal, por exemplo, que eu falei sobre fenologia, um bulbo de cebola, caixa 3 cheio, ele precisa entre 7 e 9 folhas sadias lá na fase final de enchimento. Então esse que é o número que a gente deseja, né? Se a gente tiver menos que 7 folhas, você pode ter bulbos que não conseguem alcançar a caixa 3, podem ter o estalo precoce. E também plantas aí com muito mais do que 12 folhas, isso eu estou falando para condições do Cerrado, condições lá da Bahia, por exemplo, né? No sul do Brasil é um pouco diferente, pelo clima, pelas variedades, mas aqui para nós, quando a planta começa a ter 11, 12 folhas, você pode ter pseudocaule engrossado, pode ter variedades de ciclo muito longo, que não são convenientes, nos predispondo a problemas, por exemplo, com chuva na colheita. Tá? Então, assim, são detalhes aí que a gente pode cuidar melhor. Então tá aí um resumo das dicas para a fase inicial. Então, primeira questão, faça semeio de qualidade, que inclui semente vigorosa, uniformidade na distribuição e você fazer a lavoura germinar no limpo, totalmente ausente de plantas daninhas. Depois, cuide da irrigação, faça irrigação frequente até que a cebola germine. Ela germinou, maneire um pouco para você evitar problemas de fungos e bactérias relacionados ao tombamento. De preferência, use fungicidas para manejo dos patógenos relacionados ao tombamento, como o pítio e risoctônia. Monitore os insetos de solo. E tão logo a cebola completou a saída da folha cotiledonar ou chicote e está emitindo a primeira folha verdadeira, já faça a primeira adubação nitrogenada para você estimular uma vegetação adequada. É claro que essa dose, dependente da variedade e do clima local, assuntos que a nossa assessoria, que o nosso departamento de pesquisa desenvolve aí por meio das curvas de absorção para diversas regiões. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não inscreveu, se inscreva. Eu tenho relatado aqui nos vídeos que diversas pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal. Eu te peço, a gente tem aqui o esforço de toda semana vir gravar 1, 2, 3 vídeos. Tem hora que você vê um vídeo aí, eu não vim no campo uma vez, eu vim 2 ou 3, teve edição de vídeo, todo um trabalho. Tem uma equipe da nossa assessoria, tem 2 pessoas me ajudando com isso. Então demanda um trabalho. E o que a gente te cobra vai lá, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos no grupo do WhatsApp, para a gente levar informação e produção de sabor e saúde para mais pessoas no nosso Brasil. Não se esqueça então de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.